Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão? Hoje nós já vamos entrar no livro de Neemias, porque ontem nós falamos dos últimos capítulos aí, os últimos acontecimentos de Esdras, né? E o livro de Neemias, ele por um tempo foi interligado ao livro de Esdras, embora cada um aparentemente tenha escrito a sua parte. E há um tempo atrás, já por volta de 1400, 1500, na Septuaginta, ele foi separado. Mas então nós vemos aqui os relatos de Neemias e a sua participação na reconstrução de Jerusalém. Né? Até agora nós vemos que uma primeira turma foi com Zorobabel, depois a segunda turma foi com Esdras e agora nós vamos ver a contribuição de Neemias. E aqui, no capítulo 1 de Neemias, o que nós observamos é que Neemias estava ali na Babilônia e ele fica sabendo sobre o que estava acontecendo. Ele encontra algumas pessoas que tinham vindo de Jerusalém e fica sabendo que a situação lá não estava boa, né? Embora já tivesse algumas pessoas ali liderando aquela reconstrução, ainda havia muita oposição, muita ruína, muita coisa, muito serviço para ser feito. Então, os compatriotas, né, de Neemias narram a situação para ele, fala, né, para ele o que estava acontecendo, explica os problemas. E Neemias, ele é acometido ali por uma profunda tristeza naquele momento, porque Neemias, ele amava seu povo. Ele sabia da história, né? Ele acompanhava a história e ele amava a história do seu povo, amava a palavra e aquilo fez com que ele as más notícias, a situação de sofrimento do seu povo, do pecado que ainda havia ali, muito pecado, da ruína, entristeceu profundamente Neemias. Neemias então se volta para Deus. No capítulo 1 a gente vê aqui, então, o encontro, o relato e a tristeza de Neemias. E ele chora bastante diante de Deus, fica com o coração pesaroso, o coração contrito. E o que a gente observa aqui é que Neemias, ele intercede, pede perdão pelos seus pecados, né, por estar talvez por não estar participando daquilo ali, por né, não estar contribuindo de alguma forma. Ele sente esse pesar no seu coração, ele pede perdão pelos pecados do povo, porque ele sabe também que muitas coisas não estavam acontecendo ainda, porque o povo ainda não tinha abandonado o pecado de todo, né? Muitas práticas pecaminosas, ele sabe disso. Então ele intercede pelo povo, intercede pela sua vida e ele fica um tempo, né, orando, pedindo a Deus a sua intervenção. No capítulo 1, o que nós vemos é isso, né? Esse relato dos seus amigos, dos seus companheiros e a sua oração, a sua tristeza, o seu clamor diante de Deus por uma intervenção divina. E aqui eu gostaria de deixar algumas lições importantes para nós a respeito dessa ação de Neemias. Por quê? Porque nós aprendemos com Neemias que devemos amar o nosso povo, né? O nosso povo, a nossa nação, a nossa família, a nossa igreja, os nossos amigos, a nossa comunidade. Não apenas um amor teórico. Nós, como cristãos, não podemos nos limitar a falar do amor, a anunciar um amor bonito, um amor transformador, um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que transforma. Nós precisamos entender que amor é atitude, que amor, ele é muito mais do que teoria, ele é atitude, ele é uma decisão. Nós precisamos entender que, como cristãos, o nosso amor precisa ser prático. Neemias, quando ele soube das ruínas, do que estava acontecendo em Jerusalém, ele decidiu
fazer alguma coisa. A primeira coisa que ele fez foi orar. E nós também devemos orar pela nossa nação, orar pela nossa família, os problemas da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação, da comunidade que participamos são importantes. Nós devemos estar atentos às necessidades das pessoas à nossa volta, ao ponto de interceder, de clamar, de nos compadecer. E mais que isso, após orar, Neemias, Deus moveu o coração do rei e Neemias se dispôs, ele foi. E é o que nós vamos ver depois no capítulo 2, nos próximos capítulos, que Neemias foi, que ele não ficou só na oração, mas que ele foi dar a sua contribuição no processo de reconstrução de Jerusalém, na transformação fazer parte daquela transformação, daquela reforma. Então, meu irmão, faça parte da transformação, faça parte do processo de mudança à sua volta. Não fique apenas olhando, não fique apenas observando as necessidades, não fique apenas criticando, não sofra apenas pelo que está acontecendo de ruim à sua volta, pelas necessidades. Faça parte, contribua, ore e que Deus te abençoe.